Qual aprendizado deu mais sentido na sua vida e qual desafio proporcionou esse aprendizado? Tô aqui super feliz, super presente, com o coração assim realmente bem repleto de amor, né, de bastante carinho por todos e cada um que estão aqui nessa sala, disponibilizando seu tempo, sua energia para compartilhar, né, para compartilhar um pouco da vida. Eu sou a Mônica, eu estou aqui hoje atendendo o convite das cigarras, esse núcleo de comunicação que tem essa missão, né, de criar, cultivar e cultivar, né, esses espaços de interação que nesse momento que estamos vivendo são tão importantes, né, e de fazer transitar também as informações relevantes a todos. Eu não resisti à harmonia desse canto dessas cigarrinhas e estou aqui hoje, então, atendendo o convite deles para ser mediadora desse nosso terceiro e último encontro do Coreto desse ano, que traz a pergunta: qual aprendizado deu mais sentido à sua vida e qual desafio proporcionou esse aprendizado? Então, eu convido todos que estamos aqui para nos liberar um pouco ali das amarras do dia a dia, do que aconteceu, do que vai acontecer, é, para nos colocar aqui em gratidão, receber os presentes de estarmos juntos numa noite como essa, de ter chegado até aqui hoje, depois de tudo que passamos como indivíduos, como coletividade, nos apoiando, nos acolhendo, cuidando um do outro, assim como a Mãe Terra nos ensina, né? Como a Mãe Gaia nos ensina. Então, eu vou tocar o sininho e a gente vai entrar num pequeno silêncio, tá? E aí eu convido todos, de verdade, que consigam se interiorizar, se conectar com sua respiração. Vamos fazer um silêncio em comemoração a esse momento aqui, em comemoração a todos nossos seres queridos, aqueles que estão aqui, aqueles que partiram, é, e que tudo aconteça de uma forma bem linda hoje, tá? Então, vamos lá. E eu quero chamar a atenção da nossa rede aqui para ficar de coração aberto, para poder receber o caminho que devemos seguir na construção desse novo mundo, para poder entender como melhor nos relacionar, como poder possibilitar as trocas de todos os nossos saberes, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos nossos serviços, dos nossos produtos, como repensamos esse novo mundo, como repensamos as cadeias de produção, de distribuição, de consumo, de forma fraterna com a natureza, como irmãos, como filhos dessa mãe terra, e como nos abrimos para essa abundância toda dessa rede que a gente é, né? Então, perfeito, Fortuna, a sala é sua, pode nos encantar com sua experiência. Sou eu, querida, muito obrigado. Não sou eu mesmo aqui, eu estou aqui, mas eu também não nasci aqui. Em 1950, eu nasci em Portugal. É, eu tinha três irmãs e mais um irmão que faleceu. Eu e mais três irmãs. Meu pai, quando eu tinha 1 ano e meio, veio para o Brasil. Deixou minha mãe com três filhos lá em Portugal. No ano de 1955, eu vim num navio que chama North King. Foi a penúltima viagem que ele fez, depois ele encostou. Das coisas que eu me lembro, aqui que eu cheguei, eu fui uma vez com a minha irmã numa venda e a gente foi comprar batata
E eu cheguei na minha casa de volta com a batata no bolso. E mostrei para minha mãe que aquela batata, o cara tinha trocado, ele tinha botado uma menor e tirado uma maior do meu saco, quando ele estava pesando, que eu não sabia o que era pesar. E a minha mãe me trouxe de volta para devolver a batata. Mas aí, já querendo fazer justiça com as próprias mãos com 5, 6 anos. Com 10, eu já era office boy em Botafogo. Morava no subúrbio, em Bom Sucesso, ali perto da Avenida Brasil, pé de uma favela, e era office boy em Botafogo. Com 10 anos, fiquei ajudando em casa. Na escola era difícil, estudava de manhã e trabalhava à tarde, isso com 10 anos. Uma das coisas que me orientou, das primeiras coisas, foi a igreja. Eu era católico, minha mãe vinha de Portugal, muito católica, rezava o terço, essas coisas assim. Eu também, minhas irmãs gostavam, em Portugal, faziam teatro, e na igreja a gente fazia teatro, e na igreja a gente ajudava, eu era coroinha, cantava no coro. Eu fui formado assim, nessa inocência e bondade. Até os 14, 15, eu fui para uma outra igreja, com mais ou menos 15 anos, em outro bairro. E aí, já tinha acontecido o golpe de Estado de 64, 66, por aí, 67. Eu tinha uma igreja mais avançada, que tinha grupo de jovens, missa jovem com violão, tinha um grupo de jovens que trabalhava temas políticos, econômicos. Na igreja, os padres eram os padres espanhóis muito avançados, vinham com essa coisa do social, de que a vida a gente tinha que resolver ela aqui, não esperar a morte chegar para ir para o paraíso, mas sim fazer o paraíso aqui. E com isso fui preso em 68, peguei uma cadeia junto com alguns artistas famosos até, e para mim foi uma coisa boa, porque eu fazia teatro nessa igreja também, sem nunca ter visto teatro profissional, nunca tinha visto nem amador. Eu fazia porque fazia, as minhas irmãs começaram a fazer, a gente começou a brincar e fazia. Então, eu na cadeia descobri, o Caetano Veloso me falou que tinha uma escola de teatro, e eu não sabia, porque naquela época não tinha internet, nem telefone, era muito difícil essa comunicação. Então, não chegava até mim no subúrbio uma escola de teatro. E aí eu fui fazer essa escola de teatro. E o que de melhor essa escola de teatro me fez foi ter um espaço para poder experimentar coisas e encontrar com outras pessoas que faziam também. E isso foi a melhor coisa que teve. Eu encontrar com outra turma e uma opção de ideias diferentes, de outras classes, com outras possibilidades. E aconteceu para mim de encontrar com uma turma que tinha um grupo de teatro, que eu fui convidado a participar dele, que chamava Asdrubal Trouxe o Trombone. E acho que aí foi a diferença para mim, que a gente criou um modelo, um jeito original, pelo menos a gente não conhecia em outro lugar, de fazer teatro e interferir. Me lembro que na escola de teatro, o professor, quando eu montava uma cena, ele me dizia, me dava, isso aqui é horrível, isso que você faz, você vê isso no teatro? Você não vê isso no teatro. Eu falei, mas eu não estou querendo fazer o teatro que eu vejo, estou querendo fazer o teatro que eu vejo em mim, que eu penso, o meu jeito de fazer. E encontramos com esse grupo, Asdrubal Trouxe o Trombone, e resolvimos fazer, já tínhamos feito 2 espetáculos, que chamava, primeiro, os 2 que a gente primeiro fez foi o Inspetor-Geral do Gogol, que fez um sucesso absurdo, e o Burrei, do Jarry, que fez um sucesso médio. E, de repente, nós queríamos não mais fazer um espetáculo de autor,
queríamos a gente criar um espetáculo. A gente começou a procurar textos que tivessem o jovem como protagonista, e a gente não encontrava assim, sempre era assim, o jovem era avançado, tinha as ideias, mas depois, no final, ele se arrependia. Era sempre uma coisa assim, de adulto escrevendo sobre jovem, não tinha jovem escrevendo sobre jovem. E a gente resolveu criar uma peça, nós mesmos, então, sobre juventude. E aí isso deu muito certo, e a gente estreou, fez um sucesso, e uma das coisas mais interessantes que a gente conseguiu fazer disso, primeiro, essa coisa da criatividade do grupo, da criação coletiva. Os modelos eram sempre um produtor, tinha uma peça que contratava um diretor, o diretor contratava os atores faziam aquilo. O nosso não era, nós produzíamos um trabalho e entrávamos no teatro para apresentar ele. E a coisa era dividida. O grupo, cada um ganhava um pedaço proporcional ao seu trabalho. Então, mas a gente fez uma coisa muito interessante que a gente deu de presente, acho que são um presente para todo o teatro, que é a gente usou a mímica, não como mímica em si detalhada, porque a pantomima, o cara faz uma janela, aí ele constrói a janela, ele faz a janela, vai e abre a janela. A gente fez uma coisa que é assim, o primeiro ato era uma casa, um apartamento. Então todos entravam do mesmo jeito, tinha um corredor, aí virava, batia na porta, tocava a campainha, só que não tinha campainha, não tinha corredor, não tinha nada, era tudo invenção. Outros faziam a mesma coisa, e o outro fazia a mesma coisa, então o público via já a sala, já a entrada, o elevador, o público via isso. Então a gente não precisou desse realismo, desse naturalismo em que o primeiro ato é na casa de campo, o segundo ato tira a cortina e agora sei lá, no jardim de inverno. Isso. Então, assim, você já entrava, e aí no segundo ato, o nego já tinha somado que era tudo uma invenção que você tinha que completar. Então, a gente já fazia só isso, já fazia isso, já entrava, já estava na janela, todo mundo via que estava na janela. Então, a gente fez com que o cenário ficasse muito mais barato e você podia estar no elevador, podia estar numa praia, podia estar sem existir, só com alguns gestos que mostravam que você estava ali. Isso foi uma contribuição grande, que ficou muito mais barato e muito mais sonhador o teatro, a possibilidade de você fazer qualquer cenário, qualquer local, disco voador, tudo que a pessoa que está assistindo, você sugere e ela imagina e completa. Isso é muito legal, porque o público também tem que ficar atento para completar, né? Então, a gente fez esse espetáculo e fez um sucesso enorme, enorme. Assim, todo mundo que viu mudou a vida, e era muita gente que via, viajamos o Brasil inteiro, fez um sucesso louco, louco mesmo, muito, muito incrível. E aí, quando terminou esse espetáculo, a gente começou a querer fazer outro, aí estava demorando fazer outro. 2 anos, o primeiro ano do Trate Milhão, que era esse, demorou 9 meses. O outro, que era aquela coisa toda, já estava em 1 ano e pouco e aí não estava pronto. Então, a gente houve um convite da UERJ, que aí agora que entra o meu assunto, o assunto que eu queria tratar, um convite da UERJ para o Asdrubal dar um curso de teatro. E o escolhido fui eu, não pela minha capacidade, mas porque eu era o mais duro e já estava com filho. Então, vou eu lá para a UERJ, era mais ou menos 81, um ano, ditadura, um pouco mais acho que já era Geisel ou Figueiredo, já estava o movimento de abertura, já existia essa. E aí eu fui para essa escola, para a UERJ, e vi que os meninos tinham muito ódio, cara. Assim, os alunos
era muita raiva, cultivava muita raiva. Eu não tinha assim sempre uma luz no meu caminho de saber da dificuldade do que é ruim, mas me manter sempre com o melhor, com uma coisa. E aí chegamos, o que a gente vai fazer? Dar aula de teatro? Eu nunca dei aula de teatro. Vamos montar alguma coisa. Eu falei, vamos montar. E eles trouxeram peças para a gente fazer. Eu falei, não, eu preferia que a gente usasse o método que eu tenho trabalhado lá com Asdrubal, que era de improvisação, e a gente fazer uma peça nós mesmos. E se a gente, de repente, propuser para o reitor ou para os professores o que a gente não tem raiva deles, porque a gente tem raiva deles. A gente tem raiva deles porque é chato, porque as coisas são proibidas. A gente mostrar o que a gente acha se essa escola fosse da gente. Com as improvisações, a gente começou a ver que reformular não dava. Reformar não dava. A gente ia buscar o mesmo modelo cansativo. E aí veio uma parada que a gente, para poder fazer uma universidade brasileira mesmo, a gente tinha que ir nos índios. A gente tinha que ir no descobrimento. Começar tudo de novo. Para a gente poder fazer uma escola verdadeira, a gente tinha que estudar os índios e os negros também, do ponto de vista deles. Como é que a gente poderia chegar? E aí começou um negócio incrível, cara. Assim, a gente começou a fazer exercício de meditação e de criação, de que a gente era esses caras, a gente viajava no tempo e via o que eu tenho em mim de índio, o que eu aprendi de índio e que eu tenho. Que esse assunto indígena veio para mim, isso era 81, 82, em 82, e aí eu achei, porque a gente não fez um espetáculo, não conseguiu fazer, porque os meninos não eram de atores, o tema também era muito grosso, muito grande, mas aí eu achei que eu tinha fracassado, que eu não tinha conseguido, mas depois eu me lembrei que isso foi a origem do Circo Voador. Então, eu saí daquilo ali, da UERJ, para construir o Circo Voador, que era mais ou menos uma escola, né, de tudo. Um espaço democrático, um espaço que não existia, né? E aí foi desse estudo que me veio à luz de construir o Circo Voador, que foi a escola de tudo, né? Escola de todo jeito de artistas sendo donos da escola e não tendo comandantes. Fizemos a nossa escola. Então, é isso. Assim, a princípio, é isso que eu queria falar. Botei esse chapeuzinho para homenagear essa turminha. Depois aí a gente encontrou a Ailton, aí os índios entraram direto, como entraram camisa com os negros da capoeira. Então, entrou na nossa escola e até hoje a gente está querendo fazer uma escola brasileira, uma escola nova e eterna, né? É isso. Uhul. Ai, perfeito. Meu Deus, como você a cada encontro nos inspira. Então, agora, para seguir nessa roda linda de experiências, de desafios e aprendizagens, eu quero chamar a nossa força feminina aqui no palco, a Ana Paula Ojima. E aí eu fiquei pensando, né? Veio o tema, e eu falei com a Ana, assim, a Xará, falei, não estou entendendo esse negócio. Esse negócio é para falar do desafio pessoal, profissional? Não, é os dois. E minha cabeça foi dando nó. E aí, uma bela noite, a Cecília Meirelles soprou assim no meu coração. E veio uma frase dela, que ela estaria fazendo 120 anos agora em novembro. E tem uma frase dela que diz assim: que é que dentro de ti és tu?
Então, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Ana Paula, eu nasci em Belo Horizonte, morei em outros lugares dentro do Brasil, mas nasci aqui. Sou a caçula de uma família de 4 irmãos. Eu estou nutricionista, porque eu estou procurando o que eu sou, há quase 3 décadas. Sou mãe de 2 meninas lindas, a Luísa de 16 anos e a Júlia de 15. E atualmente eu estou trabalhando na Ugima, né? Não sei se todo mundo conhece a Ugima, né? Uma empresa que fornece alimentação saudável, gostosa, sustentável, ecológica, que trabalha também dentro do Inove, mas também trabalha fora do Inove. Pouco depois que eu me formei, 1 ano mais ou menos, eu entrei, fiz um concurso público, e eu entrei como nutricionista no Hospital Universitário da UFMG. E eu aprendi que todo mundo precisava ter um emprego público. Eu aprendi isso. Então, eu com 20 e poucos anos, né, eu achava assim, né, nossa, mas isso aqui é bom demais, né? Eu vou aposentar, que coisa, né? Ficar aqui tranquila para o resto da minha vida. E não foi nada do que eu pensei, né? Era um ambiente de trabalho muito ruim, com muita competição, né? Um hospital universitário, então tinha uma coisa assim do ego, né? Do acadêmico. E eu não acreditava naquela proposta de alimentação, né? Na época, o café da manhã dos pacientes era pão com margarina e café com leite doce, muito açúcar. Então, aquilo eu falava, gente, isso aqui está adoecendo as pessoas, não acredito nisso. Mas era um emprego público, né? Gente, mas não, né? Tem que ficar aqui, né? Tem que ficar aqui, isso aqui é supra-sumo. E eu fui ficando adoecida, né? E sempre com esse conflito, né? Porque eu tinha uma estabilidade e os dias eram muito pesados. E eu começava a fazer um trabalho numa unidade, eles me passavam para outra. E aí, até que, enfim, eu falei, nossa, agora vou fazendo trabalho na maternidade, coletamento materno, nossa, que bacana. Então, aqui é um oásis dentro desse lugar. E aí, me passavam para outro lugar. Aí, até que um dia, eu, sem saber que eu estava me fazendo essa pergunta, eu me fiz, né? O que sou eu dentro de mim? E aí, eu vi que aquilo ali não fazia sentido para mim, né? E que eu estava, assim, replicando modelos que eu recebi, né, que a gente recebe mesmo ao longo da vida. Então, eu saí desse local, né, eu pedi exoneração, e foi um processo difícil, e eu nunca me arrependi, né, até hoje eu agradeço a pessoa que mais foi, assim, a pedra no meu sapato naquele lugar, né, foi uma relação difícil, e que foram aparecendo os incômodos, mas graças a essa pessoa, eu dei um passo a mais, né, que foi me liberar daquele lugar que não estava sendo saudável para mim em vários sentidos. Primeiro fiz um mestrado, comecei a dar aula, e foram anos muito bons, assim, né? Que os 9 anos eu fiquei dando aula, foram anos, assim, de muita troca, de muito aprendizado, trabalhava também com estágios, e até que a universidade que eu trabalhava, uma universidade particular, ela foi comprada por um grande grupo de educação de São Paulo. Essa universidade que eu trabalhava, ela era sem fins lucrativos, era uma fundação. Ela foi comprada por um grupo com fins lucrativos bem intensos. E as regras do jogo mudaram, e eles começaram a, né, querer que os professores dessem várias matérias, e coisas que a gente não tinha experiência, porque eles queriam, né, menos gente com mais carga horária. E aí, depois de 9 anos nesse lugar, eu fiz de novo a pergunta, né? Que sou eu dentro de mim? Eu reconheço o meu lugar de fala, assim, né? Socialmente, com esses privilégios, né? De ter nascido branca nesse país. Então, eu pude fazer essas perguntas e essas escolhas, né? E que bom seria se todo mundo pudesse. E é o mundo que a gente sonha, né? Que todo mundo possa. E saí dessa universidade e comecei a trabalhar como autônoma no consultório. E aí, um pouco depois, eu me separei, né? E aí eu já tinha minhas 2 filhas, né?
já maiorzinhas. E, nesse momento, as perguntas foram ficando mais difíceis, né? Porque as opções foram ficando assim também, né? Mais difíceis de bancar. E aí, em 2016, as meninas entraram no I9, né? Uma escola que eu tenho muita gratidão, né? Por todas as pessoas que colocaram energia aqui, né? Na fundação dessa escola. E foi uma mudança de vida, né? Mudei de cidade, né? E estou aqui, né? Morando um pouco mais próximo da escola. Comecei a trabalhar como voluntária primeiro na UGIMA, na época na Primo, né? E depois veio a pandemia, logo, um pouquinho depois que eu tinha entrado, né? Como já eles me contrataram profissionalmente, né? Veio a pandemia e a gente foi buscando aí, né? Novas formas de trabalhar dentro da pandemia. E aí, quando a Primo encerrou suas atividades e a UGIMA foi nascendo, eu fiquei buscando assim, qual que seria a melhor forma de estar junto, né, da UGIMA. A UGIMA assumindo, né, a Gislene assumindo uma empresa, que é a UGIMA, e eu, gente, eu fui convidada para estar junto nesse lugar, mas eu não me sentia empresária. Então, a gente foi procurando uma nova forma, e eu agradeço muito a todos que me ouviram aí, meus dilemas, e mais uma vez eu me perguntei, quem sou eu dentro de mim? Às vezes a gente pode se perguntar e não pergunta, tem pessoas que nem podem se perguntar, mas tem as que podem e não se perguntam, e se a gente passa a não se perguntar, a gente vai levando a vida assim. Né? Então, é isso, né? Hoje eu estou aqui, né? Trabalho como nutricionista na UGIMA, né? Estou feliz por fazer parte dessa iniciativa que eu acredito e por ter feito todas essas perguntas, né? Que eu continuo fazendo até hoje. E eu vou terminar aqui pedindo licença para o Ailton Krenak para falar um trechinho dele. Quando você sentir que o céu está ficando muito baixo, é só empurrá-lo para cima, só empurrá-lo para respirar. Cantar, dançar e viver a experiência mágica de suspender o céu é comum em muitas tradições. Suspender o céu é ampliar o nosso horizonte, não um horizonte prospectivo, mas um existencial. Enriquecer as nossas subjetividades, a matéria que este tempo que nós vivemos quer consumir. Se existe uma ânsia por consumir a natureza, existe também uma por consumir subjetividades, as nossas subjetividades. Então, vamos vivê-las com a liberdade que fomos capazes de inventar, não botar ela no mercado. Eu estou cheio de gratidão por ser convidada a andar em companhia da Cecília Meirelles, querida. Ana Paula, muito obrigado de convocar a nossa querida Cecília Meirelles para perguntar para a gente quem nós somos, né? A cada tempo, a cada instante. O Drummond dizia que tinha uma pedra no meio do caminho. E o Caetano disse que os anjos tronchos do Vale do Silício meteram uma pele entre nós e o nosso corpo, e o corpo do outro. Então, agora a gente vai ter que atravessar essa gordura terrível e alcançar uns aos outros. E me ocorreu que eu podia contar para vocês que eu nasci aqui nessa região de onde eu estou falando, aqui no Rio Doce, né? Essa região de um rio que foi devastado por uma prática econômica que parece que é a mais interessante dessa cultura que nós estamos imersos nela, que é fazer coisas, produzir mercadoria. Mercadoria. Para isso, a gente come montanhas, come floresta, come rios. A gente, como diz o poeta, a gente está coexistindo com uma máquina de devoração de mundo. Essa máquina de devoração de mundo é um modo de vida que nós estamos imersos, todos. Aqueles que se perguntam e os que não se perguntam, estão todos dentro do estômago do bicho. E ele está deglutindo a gente, comendo. E ele tem muito ácido.
e ele joga ácido na pele da gente, e ele joga ácido na nossa experiência de interação uns com os outros, quase que nos isolando da experiência do afeto uns com os outros e constituindo sujeitos egoístas, ensimesmados e com medo da vida. Porque essa máquina, ela é feita aquela história de alguém que chega em casa e fala: cuidado, lá fora o homem do saco está passando e ele pega crianças. Ou cuidado, o bicho-papão. Ou cuidado, a pandemia. Ou cuidado, o contágio. Ou cuidado, os bandidos. Então, esses cuidados, esses avisos, todos esses alertas, todos esses alarmes, todos, é para a gente ficar tão fechado, cada um de nós em si mesmo, como uma espécie de defesa contra um mundo abismado, um mundo abismal. E essa experiência, ela funde o indivíduo, esse indivíduo que tem que se virar no mundo para fazer a sua experiência. E é uma experiência individual. E ela institui aquilo que todos nós sabemos, que é o mérito, a meritocracia. Então, eu queria contar para vocês que, como experiência, eu mergulhei no universo da meritocracia. E lá dentro, eu encontrei todo tipo de peixinhos, peixões, paixões, dragões, tubarões, tubarinhos, tubarelos, e passei no meio deles todos e falei: não, eu não quero ser nenhuma dessas fantasias meritocráticas, eu quero sair disso. Como é que eu saio disso? E eu saí me ralando, batendo, me machucando, chorando, e atravessando esse deserto e olhando e dizendo: não quero me identificar com nada disso. E eu fui me desfazendo desse apelo da meritocracia, do indivíduo, desse ego que assola todo mundo, porque, como o mundo é uma ameaça imensa, o ego se constitui no nosso escudo para a gente ficar inventando máscaras, se despistando e atravessar essa via crucis que se transforma na experiência de viver para a maioria das pessoas, seja no Afeganistão, pendurado num Boeing, seja no metrô dentro de São Paulo, em Nova York, no Rio de Janeiro, seja aqui mesmo, onde eu vivo, despistando a mineração, fugindo da tentativa desses caras de comer a gente, escapando, e constituindo, diante desse desafio todo, uma experiência que precisa se ampliar de sujeito coletivo. Diante do desafio de virar um ego cristalizado, que se afirma pelo mérito, pelo tanto que eu fiz, a gente escapa desse engodo e começa a experimentar o maravilhamento de ser coletivo. Implodir o casulo do sujeito e produzir sujeitos coletivos. Sujeito coletivo. Eu me nutro, eu posso me nutrir de uma constelação de seres com quem eu me esbarrei e que foram me dando de presente percepções que podiam me ajudar a constituir esse sujeito coletivo, até o ponto em que eu olhava para mim e não precisava mais fazer a pergunta: quem é que está aqui em mim agora? Eu descobri que são milhares e milhares de seres que estão passando por mim, tanto quanto aqueles que eu já fui. Eu já fui esterco, já fui varinha, já fui galho, já fui folha, já fui peixe, já fui pato,
Eu fui um abacateiro, o acataremos seu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão. Descansaremos, brincaremos no regato, até que nos traga o fruto, seu amor, seu coração. Podemos ser tudo, não precisamos ser nada. Bom, então, o desafio era escapar de mim. O desafio era fugir da minha sombra. E ela só se expressou e se manifestou de uma maneira ameaçadora para mim na idade avançada. Eu estou com 68 anos agora. Quando eu estava ali pelos 65, 66, essa sombra se projetou de uma maneira tão apavorante que, se eu não tivesse me alimentado dessa perspectiva coletiva, eu ia parar num divã. Ou então eu virava o Divaldo. Ou, quem sabe, eu divagava. Mas aí eu disse, não, comigo não. O que é isso? Eu não sou eu. Eu não estou nem aí. Então eu me desfiz de uma persona que estava projetando uma imagem que era um vulto, uma sombra imensa, maior do que o pão de açúcar. E eu fiquei olhando e falei, que onda essa sombra toda? Eu estou querendo ver o sol. E aí eu soprei essa sombra. Falei, não, eu não quero essa sombra. E eu aprendi que a sombra somos nós mesmos que projetamos. A sombra, seja do pão de açúcar ou do Himalaia, somos nós que projetamos essa sombra. A gente pode fazer ela ficar do tamanho de um grão de areia. A gente pode implodir esse grão de areia e experimentar ser coletivo, ser uma fagulha de cada um que a gente encontra pelo mundo afora. Aí a gente não tem mais gênero, a gente não tem mais raça, a gente não tem mais cor, e a gente fica parecendo água. Porque eu aprendi uma vez que a água não deve ter cor, a água não deve ter cheiro, e a água não deve ter sabor. Se você encontrar uma água com sabor, agradeça a Coca-Cola. Se você encontrar uma água que tem cheiro, agradeça uma fábrica de sabão. Se você encontrar uma água que tem qualquer outra variação, desconfie dela. A água é esse maravilhamento da gente estar vivo, fluindo, fluindo, fluindo. Não se identifique com nada. Maravilhoso não se identificar com nada. Porque a vida é uma dança cósmica. E se você se identificar com alguma coisa, a sombra te pega. É melhor ser capaz de desfazer essa sombra a cada instante e produzir sujeitos coletivos que te permite circular pelo mundo e abraçar muita diferença. Nunca o mesmo. Nós temos uma vocação para o mesmo. Nós temos uma vocação para buscar aqueles lugares que a Ana Paula chamou de conforto. Ah, era tão bom estar aqui, ah, era tão legal estar ali, ah, eu acho que eu vou ficar aqui. A gente fica parecendo um flagelado caçando uma sombra. Não precisa se preocupar, a sombra caça você. Você tem que escapar da sombra. Fica no sol, até torrar. Então, viva o sol, viva a lua, viva o mar, viva a floresta, viva os rios. Né, Tati? E aí você pode falar
Viva o sol, viva a lua, viva as estrelas. Que maravilha aquela evocação dos rios que correm para o mar, que chega uma hora que o vento passa e ele volta e ele sobe, vira chuva e cai na terra e vira e vai fazendo assim. Porque a nossa Mãe Terra faz isso. Se a gente vira água, a gente faz isso. Se a gente virar vento, a gente faz isso. Se a gente virar passarinho, formiga, folha, a gente faz isso. Nós precisamos escapar desse antropocentrismo. Nós temos uma identificação muito grande com o humano. A gente pensa que nós somos diferentes de uma pedra, de uma árvore, de uma folha, de uma formiga. E essa diferenciação que a gente faz com tudo cristaliza uma identidade vaidosa que acha que o humano é melhor do que as outras coisas todas que existem no mundo. Que a gente é mais inteligente do que uma formiga, por exemplo. E hoje eu me lembrei de um provérbio de muito tempo, que eu li que esse provérbio é um provérbio chinês antiquíssimo, atribuído a um desses mestres que a gente não sabe se existiram mesmo. De repente foi o Chuang Tzu, que teria dito que a inteligência do homem silencia a sabedoria da formiga. A inteligência barulhenta do ego silencia a inteligência da formiga, a sabedoria da formiga. E eu aprendi isso nesses últimos anos. Soprar a sombra, escapar da sombra e virar formiga. Eu queria agradecer a paciência, o carinho, a acolhida de vocês e, ainda por cima, a poesia. Gratidão! Uhul! Uhul! Assim como o Schopenhauer fala, né, do povo da mercadoria, o Ailton falava do povo do rastro, assim, que nós criamos rastro. E, assim, da desimportância disso, do rastro, né, da marca, dessa marca que é narcísica, né, que é egocêntrica demais, como ele colocou, e como que a gente pode viver muito melhor, né? Como ele falou, escapando da sombra e desfazendo esse rastro, né? Indo em direção, se lançando também. E não é à toa, né, que, como a Potô mencionou aí, estamos aqui juntos, né, nos transbordando de alguma forma, nessa teia, que indiscutivelmente foi os primeiros pontos foram dados pelo perfeito, né? Então, agradecer demais, graças à vida, por ter encontrado vocês, que são realmente presentes na minha vida. Eu quero trazer um parágrafo que eu li esses dias, do Ailton, e que respondeu ao desafio que eu estou passando nesse momento, que é como manter a alegria de viver. E aí, estudando, me chega a seguinte resposta que eu não posso deixar de compartilhar com vocês. Então, disse o seguinte: alegria de viver. A alegria é a prova dos nobres. Então, a vida, por ser esse presente incontenível,
ele não pode ser recebido de outra maneira, a não ser por contentamento, por alegria, e uma resposta criativa, no sentido de uma dança cósmica. Se você fosse chamado para uma dança cósmica, você ia sair cabisbaixo ou saltitante? Obrigada a todos que me compõem, que me atravessam, que nos compõem, e que a gente possa continuar junto nessa missão de rede, de irmãos, de filhos da Gaia, né? Da Mãe Terra, cuidando, preservando, regenerando. E é isso aí, gente. Eu estou toda aqui emocionada. Lembrando aqui dos primeiros dias desses encontros que eu tive há menos de uma década com o Perfeito. A gente senta numa sala e ele fala assim, cara, a gente não é da turma do dinheiro, mas o dinheiro, a gente precisa mexer com isso. E, eventualmente, ele mais atrapalha do que ajuda. Como é que a gente faz? E aí começa um pouco esse conjunto de discussões que culmina aqui, que nessa telinha a gente começa a ver que essas conexões já existiam e elas só são reforçadas. Parece que, como o Potô falou, parece que é uma rede nova, mas essa rede já existia. A gente só está reconectando algumas coisas que já estavam aí. E eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente está tendo aqui é como é que a gente consegue realmente fazer essa resposta para esse conjunto de iniciativas fundamentais, lindas, fundamentais, que para existirem passam por algumas dificuldades dentro das regras que a gente desenhou, essas regras do capital. Como é que a gente faz para isso ser viável sem essas dificuldades todas, né? Como é que a gente consegue criar essa economia? Eu ia usar uma expressão chamada economia libertária, mas a percepção pode ser diferente da minha intenção, mas de uma economia que cria liberdade mesmo, onde a gente consegue preservar as liberdades individuais, mas entender o que já foi falado aqui muito pelo nosso mestre Ailton, entender a importância do ser coletivo, a decisão individual impactando efetivamente no coletivo e a vivência do coletivo. E para a gente conseguir explicar melhor essa economia que a gente tem chamado aqui dessa economia do ciclo em espiral, uma forma um pouquinho diferente de dar um peso diferente para o dinheiro, para se comer menos coisas aqui dentro, comer morro, por exemplo, a gente tem que falar do dinheiro. E eu acho que é o que a gente está fazendo aqui. É um aprendizado que está me trazendo uma satisfação imensa, está trazendo uma esperança, mas não no sentido de esperar, no sentido de almejar, de esperançar. E é muito legal a gente ter, nesse pouquíssimo tempo, reconectado uma coisa que já era profunda, ancestral, e a gente está aqui agora, nessa telinha cada vez mais quadradinho, nessas telinhas, mostrando uma real capacidade da gente reescrever esse mundo que já estava aí, né? Da gente mostrar essa importância de conectar essas ilhazinhas que já existiam, que não é a gente escrever um mundo novo, né? É viver esse mundo que a gente já vive, mas transformar esse arquipélago numa coisa que faz o movimento fundamental. Quer dizer, o que a gente está fazendo aqui é uma tentativa de fazer esses trabalhos pequenos aqui dentro, devagar, sem pressa, sem pausa, mas a gente tem pressa, o mundo tem pressa. Já fizemos um monte de besteira, e eu acho que agora esse mundão precisa dessas ajudas que estão aqui, esperançando pra caramba. Obrigado aí de coração, é uma alegria estar aqui.
E agora o próximo ano, nesse nosso calendário aí comum, próximo ano promete. Viva 22. Obrigado, gente, de coração. Valeu, Obrigado a gente. todo Boa mundo. noite. Obrigado, Tchau. Querido. Obrigada. Boas entradas a tchau. todos. Boa noite. Boa noite, pessoal. Viva! Boa noite, pessoal. Ótima noite para todos. Obrigada, Mônica. Ai, Obrigada, Perfeito. Mônica. Ó, todos pelo Rio Doce, Ailton, pela limpeza dos Ana nossos rios, Isso. Salve o Rio Doce e a doçura todas essas águas, gente.